Olá, queridos, graça e paz. Vamos mais um dia firmes na palavra de Deus? Lembre de compartilhar esse vídeo, dar um like, comente, seja uma bênção nas mãos do Senhor. Então vamos começar em Isaías 53, porque é um dos capítulos mais lindos da palavra de Deus. Eu amo esse capítulo, porque ele vai descrever a vinda do Messias, ele vai estar falando também da incredulidade do povo. O povo estava esperando um rei que fosse para lutar, que fosse mudar a situação política, um rei que viesse fazer diferença naquele momento na vida deles. E aí chega Jesus, e era contrário, tudo aquilo que esperava. Ele foi contra todas as expectativas das pessoas. Então aqui no capítulo 53, verso 1, ele vai estar falando: quem creu na nossa mensagem, a quem foi revelado o braço do Senhor, ele cresceu diante dele como um broto tenro e como uma raiz saída de uma terra seca. Ele não tinha qualquer beleza ou majestade que nos atraísse. Não havia em sua aparência nada que desejássemos. Ele foi desprezado, rejeitado pelos homens, um homem de dores, experimentado no sofrimento. Sabe, queridos, a palavra vai dizer um homem de dores, um homem experimentado, um homem que passou por muitas situações difíceis, que sofreu muito, mas por que ele precisou passar por tantas coisas? Vamos estar acompanhando aqui o verso 5. Ele foi transpassado pelas nossas transgressões. Ele foi esmagado por causa das nossas iniquidades. E o castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele. E pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Graças a Deus. Pelas pisaduras do Senhor, pelas feridas que ele precisou levar lá naquela cruz. Por que ele precisou passar por tudo isso? Como a gente olha e fala, meu Deus, eu não consigo entender. Então vamos lá, a resposta está aqui. Verso 10. Contudo, foi da vontade do Senhor esmagá-lo e fazê-lo sofrer. E embora o Senhor tenha feito da vida dele uma oferta pela culpa, ele verá sua prole e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará na sua mão. Vai ter uma colheita. Depois de tanto sofrimento, ele vai ver o resultado do seu penoso trabalho, ele vai ver a luz e vai ficar satisfeito. E a palavra diz assim: meu servo justo justificará a muitos e levará a iniquidade deles. Por isso eu lhe darei uma porção entre os grandes, e ele dividirá os despojos entre os fortes, porquanto ele derramou a sua vida até a morte. Foi contado entre os transgressores, pois ele levou o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Por isso eu e você podemos estar aqui hoje, maravilhados. Podemos estar aqui hoje sabendo que nele nós fomos reconciliados. Pelas pisaduras do Senhor nós fomos curados. Queridos, vamos para Ezequiel, no capítulo 25 e o capítulo 26. Esses capítulos vão estar falando aqui de juízos de Deus. Então vai vir primeiro uma profecia contra Amon, profecia contra Moabe, profecia contra a Edom e a Filístia. Aqui é uma palavra de juízo contra as nações vizinhas de Israel, porque elas haviam desprezado o povo de Deus. O juízo de Deus para essas nações era uma demonstração da justiça divina, porque esse povo eles se opunham à vontade do Senhor. Mas o Senhor, ele sempre quer salvar. O sonho do Senhor, o projeto, o maior objetivo do coração de Deus, é por isso que ele amou o mundo inteiro. Foi para que nós salvar toda a humanidade. Para isso, precisamos de arrependimento. Aqui vem a palavra no verso 1, ele vai falando com os amonitas e ele vai estar falando: filho do homem, vire o rosto contra os amonitas e profetize contra eles. E diga-lhes, ouçam a palavra do soberano, o Senhor, assim diz o soberano Senhor. Visto que vocês exclamaram, quando o meu santuário foi profanado, quando a terra de Israel foi arrasada e quando a nação de Judá foi para o exílio, eles comemoraram, eles celebraram quando a nação estava sendo levada para o cativeiro. Então esse tratamento que eles dispensaram, zombando e se orgulhando da queda de Israel, o Senhor estava trazendo juízo. Viria também o juízo sobre Edom. Por quê? Ele também havia tratado Israel com hostilidade no momento de necessidade, no momento que a nação mais precisava. E o que eles fizeram, a palavra diz que ele agiu por vingança com maldade no coração, com antiga hostilidade buscou destruir Judá. Eles foram excessivamente cruéis. E a palavra diz, mesmo também eles agindo, a nação de Israel, veja
bem, a nação estava passando por situação difícil, a nação já estava no juízo de Deus, mas ainda assim, os olhos de Deus estavam sobre eles, e aqueles que agiam de modo excessivo, eles também tiveram que ser punidos, veio juízo sobre eles. Apesar de Deus trazer juízo sobre as nações, Ele não quer destruir a todos, Ele quer salvar, mas para isso, precisamos entender que nós devemos chegar diante do Senhor com humildade, pedindo misericórdia e em submissão à sua palavra. Vamos para Ezequiel 26. Ezequiel 26 vai estar falando de profecias contra uma grande cidade. Era uma profecia contra Tiro. Tiro era uma cidade muito grande, Tiro era conhecida pelo seu comércio, pelas suas frotas de navios, mas o que a palavra do Senhor vai estar dizendo? Verso 2. Filho do homem, visto que Tiro falou de Jerusalém, Tiro também zombou. O portal de Tiro disse, o portal das nações está quebrado, as suas portas se me abriram, agora que ela jaz em ruína, eu prosperarei. Tiro falou, a nação está quebrada, a nação pereceu e agora chegou a minha vez. E aqui a palavra do Senhor vai estar dizendo, pois assim diz o soberano, o Senhor, contra você, Tiro, vou trazer do norte o rei da Babilônia, Nabucodonosor, rei de reis, com cavalos, carros, com cavaleiro, com grande exército. E aí o Senhor vai estar dizendo, mesmo essa cidade sendo tão grande, vai vir um juízo contra ela. O Senhor vai trazer as coisas que eles fizeram, essa arrogância que eles acham que estão acima de todos e de tudo. O Senhor está dizendo, ei, eu vou destruir esta cidade. Aqui a palavra vai estar dizendo no verso 14, farei de você uma rocha nua. Você se tornará um local propício para estender redes de pesca. Você jamais será reconstruída, pois eu, Senhor, falei. Palavra do soberano, o Senhor. No verso 21, levarei você a um fim terrível e você já não existirá. Será procurada, mas jamais será achada. Palavra do soberano, o Senhor. E assim aconteceu. Aquela grande cidade nunca mais foi reconstruída. O que nós aprendemos? Que não importa o poder de uma nação. Todas elas que se levantarem contra o Senhor, um dia vai enfrentar as consequências. Tiro foi completamente destruída e nunca mais voltou a existir, como o Senhor prometeu. Vamos para Colossenses, no capítulo 1, do verso 1 ao verso 23. E é lindo esse capítulo porque vai estar falando de ações de graça e vai estar falando também da supremacia de Cristo. Sabe no verso, aqui logo no versículo 3, o apóstolo vai estar falando assim, sempre agradecemos a Deus, o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vocês. Olha só, a primeira coisa interessante, oração. Oração pelos irmãos, pois temos ouvido falar da fé que vocês têm em Cristo Jesus e do amor que têm pelos santos. Querido, o apóstolo Paulo estava muito feliz, porque ele ouviu falar, e aí ele estava apresentando em oração, e aí ele está dizendo, olha, tudo isso que aconteceu. Então nós não deixamos de orar, nós não deixamos de pedir ao Senhor, mas olha que coisa linda, a palavra do Senhor não quer que eu passe anos e anos no mesmo degrau. Passa ano, entra o outro ano e eu estou do mesmo jeito. Vamos ver o que diz aqui o verso 9? Por essa razão, desde o dia em que ouvimos, não deixamos de orar por vocês e de pedir que sejam cheios do pleno conhecimento da vontade de Deus. Cheios do pleno conhecimento, com toda sabedoria, entendimento espiritual. E isso para que vocês vivam de maneira digna do Senhor e em tudo possam agradá-lo, frutificando em toda boa obra, crescendo no conhecimento de Deus. E aí ele continua falando, a única forma de crescimento de uma igreja saudável, de uma igreja produzir bons frutos, de agradar o coração de Deus, é essa igreja que ela vai buscar, ela vai precisar ser plena do conhecimento da vontade de Deus, pedir sabedoria do Senhor, entendimento espiritual. Glória a Deus, isso é maravilhoso, isso é alimento espiritual. E agora vamos lá, ele vai estar falando a seguir da supremacia de Cristo. Isso é um dos poemas mais lindos da palavra de Deus, porque ele vai dizer assim, ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito sobre toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas no céu e na terra, as visíveis, as invisíveis, sejam tronos, soberanias, poderes ou autoridades. Todas as coisas foram criadas por ele e para ele.
Quem é Ele? Ele é o cabeça do corpo, que é a igreja, é o princípio, o primogênito dentre os mortos, para que tudo tenha a supremacia, pois foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude, que por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão no céu. Oh, queridos, para Ele, por Ele são todas as coisas, para Ele, nele nós estamos conectados, religados com o Senhor. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, graça e paz.